Boa tarde! A gente começa falando que a Assembleia Geral Extraordinária de Acionistas do Banco de Brasília aprovou hoje, nesta quarta-feira, a proposta para o aumento de capital social. Com essa aprovação, o BRB vai poder captar até 8,8 bilhões de reais. E a colunista Isadora Teixeira está ao vivo com a gente para explicar o que é que isso significa. Boa tarde, Isadora. Boa tarde, Rafa. Boa tarde a todos que nos acompanham. É sempre um prazer participar aqui dos programas do Metrópolis e estar com você também. Pois é, essa informação quentinha e eu queria que você destrinchasse, porque a gente vê muitos problemas, tantas questões envolvendo o BRB. No caso, essa é uma boa notícia. Exatamente, Rafa. Na verdade, é o Banco de Brasília tentando tapar o buraco que foi deixado ali pelo prejuízo com os negócios com o Banco Master. O Banco de Brasília reuniu na manhã desta quarta-feira todos os acionistas em uma Assembleia Geral Extraordinária, na qual eles votaram essa proposta de aumento de capital em até 8 bilhões e 800 milhões de reais. O que isso significa? É só mais um passo importante para que o banco possa fortalecer o seu capital e, em paralelo, fortalecer a liquidez com a venda de ativos. Para a gente tentar traduzir de uma forma mais simples para que o nosso ouvinte, nossos espectadores possam entender melhor qual que é a situação do BRB. Depois desses prejuízos com o Banco Master, o Banco de Brasília perdeu capital, perdeu patrimônio e também perdeu a liquidez, ou seja, a capacidade de honrar com os pagamentos diante desse buraco que foi deixado. Então, o banco precisa resolver duas questões. A primeira é a de capital, por meio do qual o banco pretende injetar dinheiro no BRB por meio daquele empréstimo que foi solicitado ao Fundo Garantidor de Crédito e ao consórcio dos bancos no valor de 6 bilhões e 600 milhões de reais. É isso que deve entrar como capital do BRB após essa aprovação aí pela Assembleia de Acionistas, né? Então, a aprovação hoje na Assembleia Geral, ela abre o caminho, possibilita que o banco possa fazer essa injeção de recurso por meio desse empréstimo e que o BRB ainda não conseguiu, ainda não foi aprovado. Mas a aprovação do aumento de capital em até 8 bilhões é um passo importante, mas o banco ainda precisa da aprovação desse empréstimo. Porque, tendo esse empréstimo com esse dinheiro em mãos, de 6 bilhões e 600 milhões de reais que o BRB tenta conseguir por meio do empréstimo, ele vai colocar esse dinheiro no capital do banco. Em paralelo, o BRB precisa resolver um outro problema, que é o problema de liquidez. Como é que ele está apostando para tentar sair dessa situação? O BRB tenta vender ativos que são considerados saudáveis, que ficaram do Banco Master. O presidente Nelson Antônio de Souza falou comigo no final da manhã desta quarta-feira e explicou que o acordo fechado com a gestora de fundos Quadra Capital no início desta semana prevê a venda de ativos por 4 bilhões de reais à vista e esses ativos foram divididos em 4 blocos. São carteiras referentes ao varejo, atacado, carteiras sobre desempenho imobiliário e fundos nacionais e internacionais que valeriam aí esses 4 bilhões à vista e outra parcela que poderá ser paga de acordo com o desempenho desses ativos, né? Mas em caixa estaria garantido aí 4 bilhões de reais. Então, o BRB tenta, de um lado, vender esses ativos para reforçar a liquidez no valor de 4 bilhões e, de outro lado, tenta reforçar o seu capital social por meio daquele empréstimo de 6,6 bilhões. Então, a gente está falando aí de um conjunto de fatores que soma, no total, 10 bilhões de reais em dinheiro para o BRB sair desse buraco aí em que ele mergulhou depois desses negócios mal sucedidos com o Banco Master. A gente está falando de bilhões de reais, está falando também de questões de acionistas, parece muito papo, né, de Faria Lima, mas queria que você pudesse também falar o quanto isso significa para o correntista, aquela pessoa que tem uma conta no BRB, que está preocupada desde o ano passado, preocupado com aquele dinheirinho que ela juntou. O que é que isso também significa para o cidadão comum que tem uma conta no BRB? Rafa, os clientes do Banco de Brasília ficaram muito preocupados com toda essa situação. Lembrando que o Banco Master
foi liquidado, ou seja, quebrou, foi fechado por uma determinação do Banco Central e o Banco de Brasília mergulhou nessa crise. Os clientes ficaram muito preocupados, muitos clientes, inclusive, retiraram dinheiro do banco, o que deixou a liquidez do banco muito fraca, né? Então, por isso que o banco também precisa reforçar esse ponto, mas por enquanto, o BRB é um banco que segue operando, é um banco autorizado pelo Banco Central, então o dinheiro hoje não está em risco. E essas medidas que eu citei aqui, de reforço do capital social e também de reforço da liquidez, são medidas que estão sendo tomadas pela nova gestão do BRB, que foi nomeada depois da Operação Compliance Zero, e que tenta salvar o banco. Então, o banco hoje ele é um banco que opera com todas as garantias e com toda a licença. Mas é um banco que está numa situação difícil e tenta sair desse cenário bem nebuloso, desse cenário muito ruim em que ele foi mergulhado, né? Mas os clientes, por enquanto, estão assegurados, o BRB continua operando e a gestão tenta fazer tudo que está ao alcance aí para reforçar tanto o caixa quanto o capital.